Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre os impactos da economia no nosso dia a dia. E para nos explicar esse assunto que parece difícil, mas que está muito relacionado à nossa rotina, eu recebo no programa de hoje o Joelson Sampaio, que é coordenador e professor do curso de Economia da FGV São Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito obrigado. Professor, a gente está enfrentando um momento muito diferente, que tem trazido mudanças no nosso dia a dia e, claro, que tem também os impactos na economia. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as principais mudanças e impactos na economia que a pandemia do novo coronavírus trouxe. Uma ótima pergunta, né? Porque a gente tem os fatos de curto prazo, que são principalmente aqueles relacionados à saúde pública e à economia diretamente, que é a crise em si. Então, hoje, a ação do Estado, a ação dos governos, né, se torna muito importante para combater a crise nesses dois aspectos, no aspecto de saúde pública e no aspecto econômico. Mas a crise também vai deixar um legado no sentido de mudança de cultura, de hábito, principalmente para as empresas que vão passar a utilizar mais as atividades remotas, fazerem reuniões online. A mesma coisa as escolas, no sentido de educação, provavelmente as atividades EAD vão ser impulsionadas também por conta disso após a pandemia. Mas durante a pandemia, a gente está passando hoje por um choque muito negativo no mundo, que afeta todas as economias e principalmente as economias de mercados emergentes, que são economias mais frágeis comparadas às economias desenvolvidas. Professor, recentemente a reclamação da maioria das pessoas era com relação ao preço de alguns produtos, né? Se a gente pudesse falar de algo bem específico, seria, por exemplo, do arroz, né? Muitas pessoas se assustavam quando chegavam aos supermercados para comprar um produto que faz parte do dia a dia dos brasileiros e o preço estava bem diferente, né? Pessoas encontrando aí 5 quilos de arroz por R$40, enfim, preços que, claro, acabam se modificando de acordo com a região e da cidade que a pessoa vive. Por que que isso acontece? Por que que os produtos básicos, como, por exemplo, o arroz, têm mostrado essa alta diante desse momento tão atípico que nós estamos enfrentando? Quando nós olhamos a inflação, ela afeta bastante a economia como um todo, mas principalmente aquelas famílias de menor renda. E quando a gente olha o arroz, especificamente, que é um item da cesta básica, que é um item de consumo das famílias brasileiras, ele acaba tendo um impacto, né, um efeito na renda das famílias maior e principalmente nas famílias que, de repente, têm menos recursos. E por que que isso acontece? Porque quando a gente olha o orçamento das famílias, a parte de alimentação, geralmente, ela representa 1/3 do orçamento, ou seja, 30% a 35% do orçamento das famílias é destinado para a alimentação. O arroz, ele tem um impacto importante porque é cultura do brasileiro, boa parte dos pratos, de alguma forma, considerarem o arroz como ingrediente básico da alimentação. Analisando o aspecto da inflação em si, o que a gente teve no mercado agrícola, não só do arroz, mas, enfim, aconteceu com outros produtos, é um choque também de oferta. Em que sentido? A gente teve o câmbio favorecendo o aumento das exportações de commodities para os outros países. Isso aconteceu também com o arroz, então o câmbio favoreceu esse fluxo. E os produtores trabalhavam muito com estoques, porque por conta da crise, querendo ou não, você tem muita incerteza. E no início da crise você teve ali um período de suspensão mesmo das atividades produtivas, e muitas empresas reduziram bastante sua operação e os produtores também reduziram bastante sua produção, de tal forma que muitos trabalhavam com estoques. Então, somados esses dois componentes, você acabou tendo aí um impacto bastante expressivo na questão da inflação do arroz, que afeta muitas famílias, porque é um ingrediente básico da alimentação do brasileiro. Você falou de inflação, e a gente escuta muito esse termo, né, quando se está
vendo algo sobre economia, mas muitas vezes as pessoas não entendem o que isso quer dizer. Então, gostaria que o senhor explicasse de uma forma simples para quem está nos acompanhando o que é a inflação que é tão falada pelos economistas. O conceito de inflação, estrito sensu, né, se a gente tivesse que colocar o conceito técnico, é o aumento contínuo de preços, é como se fosse um aumento permanente de preços. Então, é como os economistas gostam de chamar de medição do aumento contínuo dos preços. Mas é importante dizer que a inflação, ela representa, é como se ela representasse esse aumento contínuo para todas as famílias brasileiras. Então, quando a gente olha um índice de inflação, por exemplo, de 5%, a gente pode, digamos que, entender que essa inflação seria uma inflação representativa para todo brasileiro de 5%. É como se, em média, a cesta de consumo das famílias brasileiras de um período para o outro, de um ano para o outro, aumentou 5%. Mas é importante também lembrar que cada um tem sua inflação. Então, quando a gente olha essa inflação geral, a gente está olhando a média, né? A gente está olhando uma inflação que representa uma cesta geral de todas as famílias. Mas no seu dia a dia, a depender das suas escolhas, cada um vai ter sua inflação. Mas, resumindo, inflação é um aumento contínuo de preços que afeta todas as famílias e economias, é algo inerente à sociedade. Professor, por que em alguns momentos a inflação atinge mais alguns produtos do que outros? Quais são os aspectos que estão relacionados à inflação e que podem acabar gerando esse aumento de preços, como o senhor acabou de explicar? A inflação, ela pode, digamos que, ser explicada por dois componentes principais, né? Você tem a inflação de oferta e a inflação de demanda. O álcool em gel foi inflação de demanda. De repente, todo mundo começou a comprar álcool em gel por conta da crise, aumentou a demanda, aumentou o preço do álcool em gel. Então, ali foi um exemplo clássico de inflação da demanda. Geralmente, no mercado agrícola, você tem mais a inflação de oferta, ou seja, tem menos oferta do produto no mercado e o preço dele sobe. Mas não necessariamente porque as pessoas estão comendo mais um item ou outro, ingrediente ou outro, mas é porque falta ou tem um efeito sazonal que acaba explicando esse componente de aumento de preço em alguns produtos. Professor, o senhor deu esse exemplo, né, do álcool em gel e das máscaras, que a gente também viu muita gente reclamar logo no início da pandemia, e não só do preço, mas também de não encontrar o produto, né? Então tem essa questão. Gostaria que o senhor explicasse sobre isso. Quando a gente não acha um determinado produto e quando ele volta para a prateleira, ele volta com um preço muito maior. Essa seria a inflação de demanda que o senhor citou? Exato. Quando a gente olha as máscaras, é um exemplo também clássico e recente de inflação de demanda, porque todo mundo comprou, acabou, e aí quando volta bem mais caro, porque a demanda está aquecida, né? Por um evento específico da crise, mas a demanda está aquecida. Então, quando você tem o retorno desse item, né, para as prateleiras, enfim, para as farmácias, para as pessoas comprarem, aí você volta com preço maior até esse momento passar ou arrefecer. O senhor falou logo no início da nossa conversa que a inflação atinge de forma diferentes, né? Então, as famílias de baixa renda acabam sentindo mais no dia a dia os efeitos desse aumento de preço. Então, gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso, né? Porque apesar da inflação ser algo geral, poder ser percebida ali quando a gente vai comprar algum produto, as pessoas são atingidas de forma diferente. Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa questão. A inflação, ela representa, como a gente comentou inicialmente também, uma média de preços que, digamos que, traz ali um aumento de preços para as famílias brasileiras. Mas quando a gente separa em renda, né, as famílias, as de menor renda sofrem mais com a inflação, porque elas têm um orçamento menor e esse orçamento ele é muito mais comprometido com o aumento de preços do que as famílias de maior renda. Para ilustrar meu exemplo se você pega uma pessoa que ganha um salário mínimo e o preço do arroz ele dobrou de um mês para o outro, essa pessoa vai sentir muito, porque ela vai comprometer uma parcela significativa da renda dela com a compra do arroz. Para esse mesmo aumento, se eu pego uma pessoa que ganha 20 salários mínimos, esse aumento do arroz ele é muito marginal para essa pessoa, ou seja, é muito pequeno
porque a renda dela é bem maior, então ele suporta, ela comporta esse aumento de uma forma muito mais fácil do que a pessoa que ganha um salário mínimo. Porque às vezes dobrar o preço de um arroz pode ser o fato de tirar aquele item ou não da mesa de uma família. Já para uma família que ganha 20 salários mínimos, esse aumento ele se torna bastante pequeno, marginal, ou seja, não tem muito impacto. Então, a inflação ela tem essa variação entre também as famílias e por conta disso, quando a gente olha aumento de preços e há uma preocupação por conta do governo, é principalmente para as famílias de menor renda que sofrem mais com a inflação. O senhor explicou essa questão de que para uma família de menor renda, às vezes aumentar o valor significa ter que tirar aquele produto do dia a dia porque acaba se tornando inviável. E neste momento atípico que nós estamos vivendo, a gente tem falado bastante também sobre o auxílio emergencial. Esse benefício pode, de alguma forma, estimular a inflação, estimular o aumento dos preços dos produtos? É possível fazer essa relação? Olha, o aumento, digamos que assim, o auxílio emergencial ele trouxe mais, digamos que uma ajuda para as pessoas que mais precisavam do que um aumento de demanda por conta desse auxílio. Então, eu diria que é muito difícil dizer que a inflação foi puxada por conta do auxílio emergencial, porque ele veio muito mais para ajudar as famílias que de repente tem muita restrição financeira a terem um mínimo do que para essas famílias terem além, ou seja, mais do que elas já têm. Então ele é mais para manter do que dar gerar algum pico de demanda que explicasse a inflação por esse canal. Então eu diria que é importante o auxílio, como foi feito em vários países do mundo, mas ele de alguma forma ajuda mais as famílias a manterem o seu consumo, principalmente as de menor renda, do que explicar a inflação. Até porque o mundo, no geral, os governos também trabalharam com auxílio. Então, não é uma particularidade do Brasil. E a gente vê que esse caso da inflação é, sim, uma particularidade do Brasil. Um ou outro país que teve pelo mesmo motivo, que é uma questão de câmbio, exportação relacionada à oferta. Nós estamos falando de aumento de preços, mas é claro que os preços também podem diminuir. Então, gostaria que o senhor explicasse quando que esses preços podem cair, quais são os principais fatores que podem fazer isso, né? A gente fala de deflação, mas o que isso quer dizer na prática? É uma ótima pergunta. A gente sempre fala muito de inflação e pouco de deflação. A deflação, o mecanismo é muito parecido com a inflação e os canais são os mesmos, né? Ou seja, oferta e demanda. Então, se tem pouca demanda, ou seja, a crise de alguma forma afetou muito isso, então você reduz a demanda, você acaba tendo que reduzir os preços para conseguir vender minimamente os produtos. Então, geralmente em momentos de crise você observa a deflação, que é a redução do preço dos produtos e serviços na economia. E outro componente que poderia explicar uma deflação também é o aumento da oferta, né? Muita gente produzindo a mesma coisa, o preço cai. Mas quando a gente olha as deflações no histórico brasileiro, geralmente elas estão relacionadas a períodos de crise econômica. Eu ia perguntar justamente isso, professor. Muitas vezes a gente tem a impressão de que a deflação é algo bom, mas na realidade isso acaba trazendo impactos para a economia, assim como a inflação. Então, gostaria que o senhor explicasse sobre isso. Quais são os impactos que a deflação traz para a economia? Isso é algo positivo ou é algo negativo? A deflação em si ela é boa, né? Porque todo mundo gostaria de pagar menos pelo mesmo produto ou serviço. Mas o que causa ela é muito ruim. Esse é o ponto. Então, geralmente, quando você tem uma deflação, você tem um período seguido de crise, um período de estagnação econômica. Então, isso é ruim. Então, a deflação ela é mais consequência de um momento ruim do que causa de alguma coisa boa. Então, seria ótimo se a gente conseguisse conciliar uma deflação com período de bonança, né? Mas, geralmente, é o contrário. A gente observa a deflação em períodos de crise econômica. Então, ela traz um sinal muito ruim para a economia. Outro ponto, professor, que tem sido bastante abordado durante esse período de pandemia é com relação à taxa de desemprego, né?
Um dado aí do IBGE, do trimestre que terminou em julho, fala em uma taxa de 13,8%. Isso aí estaria atingindo mais de 13 milhões de pessoas aqui no Brasil. Gostaria que o senhor explicasse por que essa taxa de desemprego está tão alta e por que a gente tem em alguns momentos exatamente essa situação, né? Tantas pessoas fora do mercado de trabalho. A variável de emprego, ou no caso, se a gente olhar na ótica do desemprego, é a variável econômica que é a última a entrar em crise e também a última a sair dela, que é ruim. Quando a gente olha desde 2015, que a gente passou por uma grande crise no Brasil, a gente vem carregando esse alto nível de desemprego, né? Então a gente conseguiu melhorar um pouquinho ali 2019, 2018 também, mas a gente voltou a ter um alto nível de desemprego. E o desemprego, o grande problema é que ele demora muito para, digamos que, ser retomado, né? Ou seja, quando você tem um cenário de desemprego maior, para você reduzir esses números é muito mais difícil, porque é caro demitir, é caro empregar, é caro o processo de contratação e demissão das pessoas, o que faz com que as empresas retardem esse processo, mas quando elas demitem também elas demoram muito para recontratar. Então, o desemprego é consequência da crise que a gente está vivendo hoje. Claro que esse aumento ele é sinal disso, né? Ele representa um pouco, não só a crise em si, mas já um nível alto que havia de desemprego no Brasil. E hoje a gente tem isso acentuado por conta da crise que afetou o mundo. Então, o mundo está passando por um aumento do desemprego. Mas o que a gente precisa é retomar a economia para combater o desemprego. Professor, a gente tem adotado as medidas de distanciamento social, algumas empresas acabaram optando pelo trabalho remoto, algumas precisaram demitir, porque infelizmente a gente não podia, né, ainda não pode se aglomerar, enfim, por uma questão de saúde. Quais são as principais pontos que podem ter contribuído para essa questão do desemprego? A gente poderia, por exemplo, citar algum setor que foi mais atingido. A gente sabe, por exemplo, no setor de comércio. Muitos ficaram fechados muito tempo, né? Exceto os supermercados e farmácias que são considerados essenciais. Teria algum setor que pode ser mais atingido por essa questão do desemprego? Sim, essa é uma variável que tem uma heterogeneidade grande. Então, quando a gente olha o desemprego, a gente observa que ele não é igual no mundo, ou seja, nem nos setores. Alguns setores eles sofrem muito mais com uma crise do que outros e por conta disso, no caso do desemprego, não é diferente. Então, alguns setores como serviços, comércio, como você mesmo colocou, sofreram bastante com a crise por conta das restrições de mobilidade. Quando você tem restrição de mobilidade, você acaba afetando diretamente aquele setor e isso acaba prejudicando e afetando também a questão do desemprego naquele setor. Professor, a gente está falando da relação da pandemia que causou o desemprego, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente no sentido oposto. Se as pessoas estão desempregadas, consequentemente o poder de compra cai, né? Enfim, as famílias ficam sem renda. Qual que é o impacto que isso tem na economia? A gente sabe que a economia impacta a nossa vida, o nosso dia a dia, mas e ao contrário, quando as pessoas deixam de consumir, o que isso pode causar na economia? Isso é um ciclo, né, que a gente fala que pode ser virtuoso ou perverso. Virtuoso é um ciclo onde você consome, compra e faz a roda girar. Quando você fica desempregado ou desempregada, você para ou reduz seu consumo, que é o que aumenta ainda mais esse problema da recessão, né? Porque você tem menos famílias consumindo, menos famílias comprando ou adiando suas decisões de consumo, e isso faz com que a economia esfrie ainda mais. Então, a gente, de uma forma geral, né, as famílias, elas são afetadas pela economia, mas elas afetam bastante a economia. Então, se todo mundo com medo da crise começa a reduzir seu consumo, certamente vai aumentar o desemprego, porque vai ter mais crise, porque é uma profecia autorrealizável. Então, é também um canal você pensar que pessoas que ficam desempregadas consomem menos e afeta a economia também.
Eu queria ainda abordar um outro impacto da pandemia, que é com relação ao PIB. Gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são os impactos que a pandemia tem no PIB. A gente já vem aí ouvindo falar bastante sobre queda do PIB, mas qual é a estimativa e o que isso representa na nossa realidade? A estimativa mais atual para a queda do PIB é de 5,5%, alguns bancos estão com a queda ainda maior, 6%, mas as últimas revisões é de uma queda menor do que nós tínhamos no primeiro semestre. Então, hoje a gente tem revisões aí para -5%, -5,5%, e alguns mais pessimistas ali até -6%. Mas isso depende muito ainda do desempenho da economia no segundo semestre. A queda do PIB, ela é o sinal de tudo que a gente está falando. Então, ele resume toda essa história da crise, porque quando a economia encolhe, quer dizer que a gente produziu menos, consumiu menos, comprou menos, vendeu menos, emprego aumenta, enfim. Então, é uma variável que traz para a gente diretamente o efeito, o impacto da crise, somando todos os efeitos pequenos que a gente vai conversando ao longo da entrevista, mas que quando a gente joga numa conta, ela vira PIB, e é isso que afeta bastante as famílias, empresas, governo, porque se o PIB tem um resultado negativo, isso afeta a arrecadação do governo, afeta o dia a dia das famílias, nas compras, afeta lá aquela prefeitura ou aquele estado que precisa também de orçamento para investir em saúde, educação, segurança, cultura, enfim, todo mundo sofre quando o PIB ele cai, né? Então, quando a gente também vê uma revisão de uma queda menor para o PIB do que era esperado, é bom, porque a gente está vendo um sinal de recuperação da economia, que é o que a gente precisa para sair da crise. Como eu citei, a gente está ouvindo falar muito sobre essa questão de inflação, de queda de PIB, mas o que é o PIB? Gostaria que o senhor explicasse de uma forma mais didática, porque às vezes é um conceito também difícil de entender. O que é o PIB e quais são os aspectos considerados para mensurar essa queda ou, de repente, até um resultado positivo? Ótimo. O PIB, a tradução é uma sigla, né, que representa o Produto Interno Bruto de um país, PIB, Produto Interno Bruto. O que significa o Produto Interno Bruto? É tudo que o país produziu em um determinado ano, tudo que ele consumiu em um determinado ano. Então, quando a gente olha para 2020, o PIB é olhar toda a produção do Brasil, todo o consumo das famílias, tudo que o governo também gastou, e tudo que foi arrecadado. Então, isso é o PIB, é tudo que é produzido em um período ou em um determinado espaço de tempo, geralmente um ano, dentro de um país. Professor, a gente falou dos impactos, né? Inflação, queda no PIB, deflação. O que a gente pode esperar para os próximos meses, né? Gostaria que o senhor fizesse aí uma avaliação. Quanto tempo pode levar para que a gente consiga se recuperar de todos os efeitos trazidos por essa crise? O que a gente pode esperar? Tem aí uma luz no fim do túnel? Sim, tem uma luz no fim do túnel. A gente ainda vai ter um ano difícil, 2020 vai ser um ano muito desafiador, mas assim, para esse segundo semestre vai ser um resultado bem melhor do que o primeiro, porque a economia voltou a andar, a gente tem a questão de mobilidade hoje já bem mais normalizada, então isso acaba afetando bastante o lado econômico, então provavelmente a gente vai ter um segundo semestre bem melhor do que o primeiro, porém ainda um ano muito negativo, muito ruim para o mundo inteiro, né? Não só para o Brasil. Para o ano que vem a gente já tem um cenário mais positivo de crescimento, retomada, e aí o que a gente precisa é conseguir colocar o país num trilho que ele consiga conciliar a parte fiscal, que vai levar um legado de dívida, né, da crise, para conseguir conciliar no futuro, com a parte de crescimento econômico, porque para a gente ter um ano 2021 bem melhor do que 2020, a gente vai precisar ter crescimento do PIB, a gente vai precisar ter um resultado melhor para o PIB. A única forma de combater desemprego, de fazer a economia andar, é de fazer as pessoas voltarem a consumir. Para isso, a gente precisa conciliar essa parte fiscal, mais a parte de investimentos, reformas, fazer o país andar novamente, para a gente conseguir ter uma recuperação mais rápida dessa crise que afetou o mundo. Professor, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria saber se a pandemia pode deixar
algum legado positivo para a nossa economia? Pode, por exemplo, a tecnologia aí surgir como uma possibilidade para recuperar empregos? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Certamente vai ter um legado para a economia, para as empresas, para as famílias, porque o uso de tecnologia hoje não virou uma opção, né? Todos tiveram que migrar de alguma forma para o uso da tecnologia. Então hoje você tem as faculdades, universidades fazendo suas aulas online através de tecnologia, as entrevistas sendo intermediadas por tecnologia, enfim, as empresas fazendo suas reuniões através de tecnologias. Enfim, então essa atividade remota vai ser um legado da crise que vai melhorar e provavelmente vai aumentar a eficiência e a produtividade das famílias e empresas no seu dia a dia. Vai afetar a questão de transporte, vai ter mais home office. Então, esse legado vai ser positivo para a economia, com mais uso de tecnologia que já estavam disponíveis, mas que por conta desse choque fez com que todo mundo tivesse de alguma forma de experimentar. E a gente vai levar isso como um legado. Claro que vai dosar, e não quer dizer que as pessoas não vão mais se encontrar, ou não vão mais um trabalho físico, mas eu acho que vai ter aí uma parte híbrida que vai continuar usando essas tecnologias no seu dia a dia. Professor Joelson, muito obrigada pela participação no nosso Alesp Conecta e por simplificar termos que às vezes parecem tão difíceis, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu que agradeço a oportunidade. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar todos os conteúdos da Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.